Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Lumertz, sou entusiasta de tecnologias em geral e tecnologias para pessoas com deficiência visual. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Uso o sistema operacional Windows através do leitor de telas NVDA. Iniciei uma playlist mostrando como é que se faz download de livros, de alguns sites. Agora eu estou trabalhando no site VisionVox, demonstrando como se faz o download. Aliás, já demonstrei como se faz o download de livros em texto e o download de livros em áudio. E hoje, neste vídeo, vou mostrar para vocês como se faz a leitura dos livros nos formatos de texto TXT, RTF, DOC, DOCSIS e PDF, tá? Usando o leitor de tela NVDA. A gente vai vou mostrar para vocês alguns comandos ali que o NVDA tem que possibilitam uma excelente leitura do texto que tu tem na tela destes arquivos. Depois, posteriormente, eu vou fazer um vídeo mostrando como se faz, como se ouve os livros em áudio. E também depois eu resolvi deixar para o final a instalação do set-zip, tá? Ao final da playlist ou no próximo vídeo, talvez. Tá? Mas daí eu vou passar para vocês. Os comandos de leitura do NVDA eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar o link da playlist dos vídeos e também o link do site VisionVox. Vamos lá, estou aqui na minha área de trabalho, vou para a minha pasta principal, lembrando que os livros foram salvos para a pasta Downloads. Eu fiz todos os downloads através do navegador Google Chrome. Então aqui na minha área de trabalho, vou para a minha pasta principal. H, UGIN 4 de 10. Apertei a letra H, o GIN, teclo Enter. Marcos Lumertz, janela, modo de... Abriu a minha pasta principal, agora vou na pasta Download. Apertando simplesmente, aperto a letra D. D, modo de exibição de itens, lista, documentos, linha 1, coluna. Documentos, mais um D. D, downloads, linha 1, coluna 4 de 10. Downloads, Enter. Downloads, modo de exibição de itens, lista, hoje grupo expandido, Jô Soares, o Xango de Baker.pdf não selecionado 1 de 5. Jô Soares, o Xango de Baker Street.pdf não selecionado 1 de 5. Eu vou começar abrindo o arquivo PDF para dar um tempo de o arquivo ser preparado para leitura. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz a leitura do arquivo PDF através do Google Chrome, do navegador Google Chrome. Também tu pode usar qualquer outro navegador para fazer a leitura do arquivo em PDF, Internet Explorer, o Firefox. Também tu pode usar algum programa de leitura de arquivo PDF, tipo o próprio Adobe Reader. Tá? Eu uso o Google Chrome por achar ele mais fácil e como o navegador já está instalado, não vou precisar instalar um programa de terceiros, tá? Ou um segundo, terceiro, quarto programa. Tá? Então o Google Chrome, para essa parte da leitura, ele faz bem o trabalho dele. Essa parte de abertura, arquivo PDF e leitura com o NVDA. Outro detalhe é que também quem usa o sistema operacional Windows 8, 8.1 ou 10, que é o meu caso, também tem o próprio leitor padrão nativo do Windows que eles colocaram já nessas versões, a partir do Windows 8, que é o próprio leitor. Tá, mas lembrando que aqui eu vou usar o Google Chrome. Então eu vou primeiro abrir esse arquivo para ele ser preparado e depois a gente vai trabalhar com os outros arquivos. Tá? Vou dar uma barra de espaço para selecionar ele aqui. Espaço selecionado. Então como é que eu faço para abrir ele? Eu teclo o botão direito. Lembrando que o botão direito pode ser o segundo à direita da barra de espaço, o segundo botão à direita da barra de espaço. Tá? Às vezes pode ser o terceiro, dependendo do computador. Geralmente em teclados de desktop é o terceiro. Tá? E como eu falei em outro vídeo, também já vi falar de computadores que não tem o botão direito. Então como é que tu faz? Tu usa o comando Shift F10. Segura o Shift aqui na esquerda. Contexto menu. Pressiona F10, ele vai falar contexto menu. Ele abre uma lista, né, um menu de contexto, que é uma lista de opções de contexto com a janela que está trabalhando, com a opção que está trabalhando. Então agora tu vem com seta para baixo até abrir com. Abrir a. Compartilhar 7 zip submenu fechar submenu verificar compartilhar 911 abrir com submenu. Abrir com submenu, não é abrir, tá pessoal, é abrir com submenu. Depois vocês podem botar um aplicativo padrão para abrir o Google Chrome, para abrir o caso aqui do arquivo PDF, pode ser o Google Chrome. Aí tu simplesmente dá um enter e o arquivo já abre. Mas aqui como eu faço testes, né, então pode abrir com outros programas, então eu uso essa opção. Seleciono o arquivo, teclo o botão direito, venho com seta para baixo até a opção abrir com submenu e teclo uma seta para a direita.
Google Chrome G. Ó, no meu caso já é a primeira opção. Caso de vocês não seja a primeira opção, vocês venham com seta para baixo que ele vai navegar nessa segunda lista aqui. Microsoft Edge. Ó, Microsoft Edge, Procurar na Microsoft Store. até a opção de procurar na Microsoft Store. Escolher outro aplicativo S. Também uma opção de escolher outro programa, eu vou continuando com seta para baixo. Google Chrome G. Google Chrome, tá? Então, se vamos revisar isso aqui, vamos rever esse passo aqui, vou dar 2 ESC para fechar esse menu. Eu sou adibuchando de maker.pdf 1 de 5. Tá? O arquivo já está selecionado, botão direito, Contexto menu. ou Shift F10, seta para baixo até abrir o com. Abrir a comparative 7 zip CFC verificar comparative no botão C. Abrir com submenu I. Abrir com submenu, uma seta para a direita. Google Chrome G. Como o Google Chrome é a primeira opção, tecla Enter. Se não for, tu vai com seta para baixo, procura o Google Chrome e dá um Enter. Downloads janela. Modo de exibição de itens lista. Hoje grupo expandido. Eu sou adibuchando de maker.pdf 1 de 5. Tá? Esse barulhinho que ele deu foi de carregando o livro. Se eu der um Insert T, que é um comando da NVDA, ele vai me ler o título da janela ativa, tá? Eu sou adibuchando de maker.pdf Google Chrome. Tá? Jô Soares Xangô de Becker Street.pdf Google Chrome. Então eu estou na janela correta. Agora eu preciso alternar lá para a janela da pasta download para continuar a abertura dos outros arquivos, que é um pouco mais tranquilo. Aqui no caso o PDF ele só demora um pouco mais para ser carregado, por isso que eu preferi abrir antes. Então vou deixar ele paradinho, vamos dar Alt Tab, seguro o Alt da Tab. Downloads linha 1 coluna 2. Já está aqui na pasta download, solto Alt Tab. Downloads janela. Modo de exibição de itens lista. Hoje grupo expandido. Eu sou adibuchando de maker.pdf 1 de 5. Então vamos para o segundo arquivo. Control-origem.txt 2 de 5. Os comandos de leitura são os mesmos para qualquer tipo de arquivo de texto, tá? Até se tu tiver dentro de um e-mail ali ou numa página de internet, também tu pode usar esses comandos de leitura do NVDA. Lembrando que eu vou deixar todos os comandos na descrição do vídeo. Então aqui Control-origem.txt 2 de 5. .txt. Tá? O formato TXT ele é um formato padrão do sistema operacional Windows. Tá? Ele é o bloco de notas que abre ele. Também tu pode encontrar o bloco de notas com o nome de Notepad. Tá? Então geralmente tu encontra ele com esse nome Notepad no Windows e ele também é conhecido por bloco de notas. Então ele é um programa, como eu falei, é um aplicativo padrão do sistema operacional Windows. Já vem no próprio sistema, tu não precisa instalar. Tá? Ele é um tipo de arquivo que tem uma formatação mais simples. Tá, mas faz a leitura super bem. Só tem que ter cuidado que às vezes tu baixa um arquivo da internet, ele vem com um bloco gigante de texto assim sem nenhuma formatação, tá? Esse arquivo aqui, o origem ele está com uma formatação boa, tá? Então eu vou dar um enter aqui para abrir. Control-origem.txt bloco de notas, editor de texto, edição multilinha, arqueiro. Tá? Já leu a primeira linha, né? Ele sempre vai ler a primeira linha. Vou maximizar essa tela, que segurar a tecla Windows, dar uma seta para cima. Então aqui eu tenho vários comandos, ele leu a primeira linha, né? O arqueiro. Eu tenho vários comandos de leitura. Vamos começar com o comando um seta para baixo. Seta para baixo ele vai ler linha por linha do texto onde eu estou. Tá? Depende do tipo de leitura que tu quer fazer, então tu pode usar um desses comandos. Geralmente o cursor de edição ou o cursor ou foco está sempre no início, ele sai do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo da linha, no início da linha. Em branco. Tá? Então o NVDA aqui ele falou em branco, é uma linha em branco. Essa opção também tu pode configurar no NVDA para falar ou não as linhas em branco. Ele só fala linha em branco quando tu dá a seta para baixo. Quando tu fizer a leitura corrida, ele não vai falar em branco. Tá? Geraldo Jordão Pereira, 1938-2008, começou sua carreira aos 17 anos, quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olimpio, publicando obras marcantes como O Menino do Dedo Verde e Maurício Druon. Tá, então deu uma seta para baixo, ele olhinho, vou dar mais uma seta para baixo. E Minha Vida, de Charles Chaplin. Então, tá. Em branco, em 1976, fundou a editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas Vidas. Então aqui pode perceber que ele passou para o próximo parágrafo, tinha uma linha em branco separando os parágrafos. A princípio está com uma formatação boa esse texto. Nem sempre tu vai pegar um texto com a extensão TXT com essa formatação aqui, tá? Geralmente é uma formatação pior. Muitos Mestres, de Brian Weiss, livro que deu origem à editora Sextante.
Então, eu dei uma seta para baixo. Então, seta para baixo ele vai lendo linha por linha. Caso eu queira voltar uma linha, para a linha de cima, eu teclo uma seta para cima. Em 1976, fundou a editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas Vidas. Tá? Então, se eu quiser, eu vou dar umas setinhas para baixo aqui, vou um pouco mais para baixo. Muitos mestres, Adrian Entran, fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu o Código da Vinci antes mesmo de ele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da sextante, foi certeira. O título se transformou em um dos maiores. Tá? Então, aqui ele está lendo linha. Então, seta para cima e para baixo faz a leitura de linhas. Agora, digamos que eu queira ler palavra por palavra. Eu quero chegar a uma determinada palavra. Um comando um pouquinho antes. Tem um comando do próprio NVDA, agora esse é um comando do NVDA, que tu pode ler a linha atual, que é o insert seta para cima. Por que esse comando? Caso eu queira ler essa linha novamente, é que eu não preciso ir para baixo, depois voltar, ou ir para cima e depois descer. Eu não preciso fazer esse vai e vem. Então o NVDA tem esse comando de leitura de linha atual, caso eu queira reler a mesma linha. Então eu seguro a tecla insert e aperto uma seta para cima. Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu o Código da Vinci antes mesmo de ele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da sextante, foi certeira. O título se transformou em um dos maiores. Posso soltar o insert, não preciso ficar pressionando, deixa ele ler. Insert seta para cima de novo, ele vai ler a mesma linha. Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu o Código da Vinci antes mesmo de ele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da sextante, foi certeira. O título se transformou em um dos maiores. Tá? Então, leu a linha atual. Então, seta para baixo, para cima, lê linha. Insert seta para cima, que é um comando do NVDA, lê a linha atual. Tá? Agora, eu tenho a possibilidade também de fazer a leitura de palavras. Tá? Por que essa opção? Porque caso eu não digamos aquela palavra, aquela parte de código da Vinci. Tá? Digamos eu não entendi aquela palavra ali da Vinci, quero saber a grafia dela. Então eu posso ir lá. Como eu falei para vocês, o cursor está no início da linha. Sempre quando tu abre um arquivo de texto, o cursor ou foco, no caso dos arquivos em PDF, eles ficam no início da linha. Tá? Então, ou seja, à esquerda. Né? Então, como é que eu faço para ler palavra por palavra? Eu seguro o Ctrl e vou com seta para a direita. Histórias. Eu quero lá até aquela palavra da Vinci. Suspense, Geraldo. Descobriu o Código da Vinci. Da Vinci. Então são duas palavras, né? Da Vinci. Se eu der segurar o Ctrl e com seta para a direita, para a esquerda, eu volto as palavras. Né? Ou seja, eu leio de trás para frente. Da Código o Descobrir, Geraldo. Tá? Se eu segurar o Ctrl e seta para a direita, eu faço a leitura como nós lemos, né? Da esquerda para a direita. Descobrir o Código da Vinci. Então vamos lá, esse Vinci aqui, vamos ver como é que é escrito. Quando eu paro, solto o Ctrl ali, o cursor, onde ele parou na palavra, ele fica à esquerda do primeiro caractere dessa palavra, no caso a letra V, né? Se eu quiser confirmar a palavra que eu estou aqui, bom, isso aqui vamos deixar para depois. Caso eu queira ler agora desde o início, eu teclo uma setinha para a esquerda. Espaço. Tá, ele vai ler o espaço e volto com seta para a direita. V, olha, ele dá uma entonação diferente aqui porque é uma letra maiúscula, tá? Vinci. I, N, C, I, espaço. I. Voltei para a esquerda, tá? C, N, I, V, espaço. Então é V, I, N, C, C, I, C, N, I, V, espaço, V. Então, eu também tenho a opção aqui do NVDA falar as palavras por código. Aqui tu tem que estar com o lock da calculadora desativado, tá? E usar o número 2 da calculadora. Aí ele fala, olha, ele te possibilita saber, digamos esse, estou na letra V, vou dar uma setinha para a direita. I. Esse I aqui, eu quero saber se é I ou se é um E. Às vezes o NVDA dá uma confundida nessas. Confundida não, ele fala a expressão, dependendo quando está lendo o texto corrido. Tu quer saber se é um I ou se é um E. Tu vai até a palavra, Ctrl seta para a direita, solta o Ctrl, vai só com setinha para a direita para ler os caracteres. E agora tu aperta o número 2 da calculadora. Lembrando que no lock tem que estar desativado, tá pessoal? I. Uma vez ele fala a letra, né, onde eu estou com foco, se eu apertar 2 vezes ele fala para o modo de código. I, Índia. Índia. I, Índia. Então relembrando aqui os comandos.
seta para cima e para baixo, faço leitura de linhas. Insert seta para cima, eu faço leitura da linha atual. Ctrl seta para a direita, eu faço leitura de palavras. Ctrl seta para a esquerda, eu volto a leitura de palavras. Seta para a direita, eu leio caractere. Seta para a esquerda, eu leio o caractere anterior. Tá? E posso usar o número 2 ali para ler um caractere de forma de código, por códigos. Ali. Tá? Então aqui agora eu vou dar um... Eu tenho um pequeno problema, tá, com o meu NVDA, que ele não... Devido ao meu teclado, eu tenho que executar um comando para passar a próxima tecla, então vocês viram um som diferente para voltar para o início da linha. Passar a próxima tecla. Tá? Mas um de vocês, geralmente é só apertar a tecla Home e ele volta para o início da linha. Tá? E ele vai falar o primeiro caractere dessa linha, F, Fox. F. que no caso aqui seria um F maiúsculo. Tá? Então, se eu voltar para o início da linha, é Home. Se caso eu queira botar o foco no fio da linha, tecla End. Tá? Então, já vimos bastantes comandos, né? Então, lembrando que esses comandos tu pode usar em qualquer arquivo de texto, até uma página de internet ou até mesmo dentro de um e-mail que tu estiver lendo. Caso e-mail que tu recebeu ali no Thunderbird ou no Microsoft Outlook. Tá? Então, agora aqui vamos ver o comando para fazer a leitura de forma corrida. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl, vou segurar a setinha aqui, vou para cima até o início do texto que eu estou perto. Tá? Tá, o arqueiro. Então, caso tu queira ir para o início do texto que tu está ali, do arquivo de texto, rapidamente é Ctrl Home, tá? E Ctrl End vai para o final do texto. Para mim fazer a leitura corrida, eu dou um Insert seta para baixo. Então, eu seguro a tecla Insert e dou uma seta para baixo e deixo ler. Solto as teclas, né, e deixo o NVDA fazer a leitura. O arqueiro Geraldo Jordão Pereira, 1938-2008, começou sua carreira aos 17 anos, quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olimpio, publicando obras marcantes como O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, e Minha Vida, de Charles Chaplin. Em 1976, fundou a editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, livro que deu origem à editora. Tá, deu um Ctrl para o NVDA parar de falar. Então, nesse caso aqui, caso eu queira parar a leitura para tomar uma água, ou atender uma ligação, ou fazer alguma outra coisa, eu dou um Ctrl e paro a leitura. Se eu der Insert seta para baixo novamente, eu não posso fechar o arquivo, tá? E não funciona. Se eu der Insert seta para baixo novamente, ele vai voltar desse ponto aqui para baixo. Ele continua a leitura. Insert seta para baixo. Muitos Mestres, de Brian Weiss, livro que deu origem à editora Sextante, fã de histórias de suspense. Geraldo descobriu o código da Vinci antes mesmo de ele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o... Tá? E o Ctrl tu usa para parar a leitura. Sempre que tu quiser parar a leitura em qualquer situação, tu dá um Ctrl. Tá? O NVDA para a leitura para ti. Bom, então estes foram os comandos de leitura e navegação nesse arquivo TXT. Vai ser o mesmo no Doc, no Docsys, no PDF e no RTF. Tá bom? Então, só vamos retomar. Lembrando que eles vão estar na descrição do vídeo. Seta para baixo e para cima, eu faço a leitura de linhas. Insert seta para cima, eu leio a linha atual. Ctrl seta para a direita, eu faço a leitura de palavras. Ctrl seta para a esquerda, eu volto à leitura de palavras. Eu venho leio de trás para frente. Tá? Seta para a direita eu leio caracteres, somente a seta para a direita. Seta para a esquerda eu leio o caractere anterior. Caso eu queira ler um caractere por modo de código, eu tenho que estar com o lock desativado e aperto o número 2 da calculadora duas vezes. Uma vez ele fala a letra para mim, duas vezes rapidinho ele fala a letra em modo de código. Tá? O Insert seta para baixo faz a leitura corrida e o Ctrl para a leitura. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui, vou abrir o outro para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Vou teclar um Alt F4 aqui para fechar esse arquivo. Lembrando que por vezes tu pode alterar o arquivo sem querer, ele vai aparecer uma janelinha de diálogo perguntando se tu quer salvar as alterações. Tá? Aí se tu salvou, se tu fez a alteração sem querer, tu navega com o Tab até a opção não salvar e tecla um Enter ali. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou dar uma barra de espaço em qualquer parte do texto aqui. Espaço. Acabei de alterar esse texto. Tá? Ele veio de uma forma padrão, vou dar um Alt F4 aqui para fechar essa janela. Tem outras formas de fechar a janela, tá, pessoal? Vou utilizar o Alt F4. Seguro o Alt e aperto F4.
Bloco de notas diálogo deseja salvar as alterações em C. Os erros rumam downloads dan pro origem.txt. Salvar botão Alt mais S. Ó, então aqui apareceu a janela de aula, está perguntando se eu quero salvar as alterações no arquivo e com a opção salvar marcada. Mas se eu tenho certeza que eu fiz essa alteração sem querer, porque às vezes pode esbarrar numa tecla, e no caso do TXT, que é um arquivo editável, ele vai gravar essa alteração. No caso eu dei uma barra de espaço, né? Ele fez a alteração, então tu navega com o Tab nessa janelinha de diálogo aqui, ó. Não salvar botão Alt mais N. Não salvar e dar um Enter. Ele vai fechar o arquivo e vai apagar aquelas alterações que tu fez. Claro, se a alteração, tu quis fazer aquela alteração, tu vai na opção salvar e dá um Enter. Então aqui não salvar, Enter. Downloads janela, modo de exibição de itens, lista, hoje grupo expandido, dan pro origem.txt 2 de 5. Tá? Dan Brown, origem TXT 2 de 5. Então vem com seta para baixo, que agora é mais rápido, para o vídeo não se estender muito, tá, pessoal? Dan pro no símbolo perdido, ponto doc 3 de 5. Ponto .doc, ponto .doc, tá? Dan pro no símbolo perdido, ponto doc 3 de 5. Dan Brown, o símbolo perdido, ponto .doc. DOC é o formato de arquivo do pacote Office até a versão 2003. Né? A partir da versão 2007 do Office, os arquivos já vêm na extensão .docx. Então, o .doc é até a versão 2003. Como que eu faço abrir? Para abrir um arquivo doc, eu preciso do pacote Office instalado na minha máquina. Atualmente, hoje, quando tu compra um computador novo sem operacional Windows, ele vem uma licença do Office por 30 dias. Tá? Não vem um pacote Office completo, mas o Word e o Excel estão presentes. Tá? Então, o pacote Office é um programa comprado, né? Não é um programa gratuito. E dentro do pacote Office tem vários aplicativos, inclusive o Microsoft Word. Tá? Então, aqui, se eu tiver como Word padrão, eu simplesmente dou um Enter e aqui ele já abre. Eu vou fazer a mesma situação que eu fiz antes com o PDF. Vou teclar o botão direito. Contexto menu. Venho com seta para baixo até abrir com o submenu. Abrir, editar, novo, settings, CR, verifique, novo, abrir com submenu. Aqui eu estou fazendo dessa forma porque também eu tenho o LibreOffice, eu faço alguns testes com o LibreOffice, tá? Então, botão direito, seta para baixo até abrir com o submenu, seta para direita. LibreOffice Library. Ó, já apareceu o LibreOffice ali, ó. Então vem com seta para baixo. Microsoft Word. Microsoft Word, tecla um Enter. Downloads janela, modo de exibição de itens, abrindo Microsoft Word, cancelar botão. Espera ele abrir o arquivo. No símbolo perdido, ponto doc, modo de exibição protegido, Microsoft Word, documento do Microsoft Word, edição multi. Aqui para mim ele já disse até, se prestar atenção, né, ele falou modo de edição protegido. Tá? Isso significa que esse arquivo do Word está protegido, desculpa, e que eu não posso alterar. Então, um outro vídeo eu posso mostrar como é que se desabilita esse modo de edição protegido para a gente poder alterar o arquivo de texto. Tá? Aqui a gente vai trabalhar só com leitura. Então, abre o arquivo, executa os mesmos comandos, seta para baixo. Em branco, em branco, em branco, em branco, em branco, em branco. Aqui está lendo em branco, tem várias linhas em branco, né? Em branco. Um pouco mais rápido com seta para baixo. Página 6, seção 2 havia começado no Brown. A jornada do iniciado, assim como todas as Moss, Press, Tipo, Pris, Inc, Nod, Mest, Peterson. Série de fileiras de metros. Página 2 em branco. Entra. Página 3 especialidade. A todos os página em branco. Aqui tá, pessoal, ele está dando esse monte ali em branco pela formatação do arquivo, tá? Não é que o NVDA está errando alguma coisa, que a formatação do arquivo, devido à formatação desse arquivo, por isso que ele está lendo assim. Vou segurar um pouquinho a setinha para baixo até ele começar a ler um pedaço de algum texto. Entra. Página 6, seção 2, alcovas secretas, bibliotecas e até mesmo um compartimento contendo os restos mortais de 2 corpos humanos. O iniciado havia aprendido que cada cômodo daquele. Tá, ele passou já pelo início do texto ali, enfim, né? Mas aqui a gente está vendo a questão da leitura. Então vem com seta para baixo. Edifício guardava um segredo, mas sabia que nenhum deles. Está lendo linha por linha, só deu uma setinha para cima. O iniciado havia aprendido que cada cômodo daquele. Voltou para a linha anterior. Ctrl seta para a direita faz leitura da palavra seguinte. Havia aprendido que cada cômodo daquele edifício. Tá? Então, lê palavras para a direita. Ctrl seta para a esquerda para a palavra anterior.
palavra para esquerda. Daquele, cômodo, cada, que, aprendi, havia, iniciado. Tá? Então, Iniciado. iniciado. Se eu agora eu estou com o cursor no início dessa palavra que é a letra I. Se eu quisesse ler essa palavra aqui para saber se é um C ou se é um S, eu dou uma seta para a esquerda para voltar um caractere. Espaço. E volto para a direita. Somente com a seta. Seta para a direita e para a esquerda, ler caracteres. I, N, I, C. Ó, C. Tá? Se eu usar o número 2 da calculadora, lembrando que o lock tem que estar desativado. C, Carlos. Uma vez ele fala C. C. Duas vezes rapidinho ele fala por modo de código. Carlos. Carlos. Tá? Então, insert seta para baixo faz leitura do texto de forma corrida. Ciado havia aprendido que cada cômodo daquele edifício guardava um segredo, mas sabia que nenhum deles ocultava mistérios mais profundos do que a câmara colossal na qual se encontrava agora, ajoelhado, segurando um crânio nas mãos. A sala do templo, sua forma era de um quadrado perfeito, e o ambiente era sombrio e grande. Bolinha de ouro. O teto altíssimo se erguia a surpreendentes 30 metros, sustentado por colunas monolíticas de granito verde ao redor da sala. Eu vou dar um Ctrl para ele parar de falar. Também eu posso marcar um ponto aqui para depois voltar para esse ponto que eu parei a leitura. Depois eu vou começar a ler tudo lá desde o início. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Esse método de marcação tanto no TXT, RTF, Doc, o Docs no PDF, tá? Vou dar um Alt F4 aqui para fechar. Como o programa está protegido, não tem como fazer alteração nele. Tá? Então seguro o Alt F4. Desconhecido. Vou dar o... modo de exibição de itens, lista, hoje grupo expandido, control no símbolo perdido.doc 3 de si. Tá? O arquivo doc, vou dar uma seta para baixo, próximo arquivo. Control inferno.rtf 4 de 5. Tá? Arquivos RTF. O arquivo RTF também ele abre com um programa próprio, caso tu não tenha o Word. Se tu tiver o pacote Office instalado no teu computador, ele vai abrir com o Microsoft Word. Se tu não tiver o pacote Office, ele vai abrir com o WordPad. Tá? Então, que já é padrão também do sistema operacional Windows. Então, o bloco de notas, o Notepad e o WordPad são padrão, são programas padrões do sistema operacional Windows. Tá? Então, o arquivo RTF, se tu não tiver o Word instalado, ele vai abrir também vai abrir normalmente com o WordPad. Caso tu tenha o Word, o pacote Office instalado, ele vai abrir com o Microsoft Word. Então, aqui eu vou teclar o botão direito. Contexto menu. Seta para baixo até abrir com o submenu. Abrir, editar, novo, imprimir, compartilhar, 7 zip, sub, CRC, verificar, compartilhar, novo, verificar, 7 zip, compartilhar, imprimir, novo, editar, abrir, propriedades, renomear, excluir, criar, copiar, recover, enviar, restaurar, conceder, abrir com submenu. Abrir com o submenu. Seta para a direita. LibreOffice L. LibreOffice, né? Eu não quero abrir com LibreOffice. LibreOffice, seta para baixo. LibreOffice Writer, Microsoft Word VM. Procurar na Micro, escolher LibreOffice L, LibreOffice, Microsoft Word VM. Microsoft Word, tá? Os arquivos RTF eles têm uma formatação não tão simples que nem o Word, como o bloco de notas, e nem tão complexas como o Word. Digamos que ele fica entre o meio termo. Aqui no meu caso ele vai abrir com o Word, tá? Mas se não tivesse o Word, lembrando que ele ia abrir com o WordPad, que já é padrão do sistema operacional Windows. Simplesmente tecla Enter. Download janela. Abrindo Microsoft Word. Cancelar o control inferno.ftf. Modo de exibição protegido. Microsoft. Aqui ele já está com o modo de exibição protegido de novo, tá? Lembrando que o ponto .docx, o arquivo .docs... Ah, não, desculpa, aqui é o RTF, né? O RTF, então vamos lá para a leitura. Entra, quebra, página 2, entra, gráfico, gráfico. Esse gráfico que ele está lendo aqui é uma imagem, tá, pessoal? Como não tem a descrição, então ele só fala gráfico. Hoje em dia na internet, como o pessoal consegue embutir no código ali a descrição da imagem no código HTML e outras formas de programar ali, os arquivos de internet, já pode botar a descrição da imagem na leitura, por isso que às vezes ele faz a leitura para vocês. No Instagram também tu pode descrever a tua imagem, isso para quem enxerga não vai aparecer, ou às vezes também pode aparecer, dependendo da programação que tu usa, o método ali do código. Então aqui o gráfico é uma imagem, seta para baixo. Entra, arqueiro. Entra, Geraldo Jordão Pereira, 1938-2008, começou sua carreira aos trabalhos. Vou segurar a setinha para baixo, ele vai dando uns pulos. Inferno é o mundo inferior que Dante Alighieri retrata na primeira parte do poema. Então aqui mesma situação, tá? Seta para baixo, vai ler linha por linha, seta para cima, volta para a linha anterior. Ctrl seta para a direita ou Ctrl seta para a esquerda faz leitura de palavras. Seta para a direita ou para a esquerda faz leitura de caractere. E seta para baixo faz a leitura do texto corrida. Ctrl para a leitura.
Ctrl Home vai para o início do texto, Ctrl End vai para o final do texto, e Home vai para o início da linha, End vai para o final da linha. Então eu posso utilizar todos esses comandos de leitura e navegação aqui dentro também. Épico, a divina comédia como enredo de estrutura complexa povoado por entidades conhecidas como sombras, almas desencadenadas presas em... Então aqui, como a intenção do vídeo é mostrar para vocês como ler perfeitamente, então eu já vou fechar esse arquivo e vamos para o próximo, Alt F4. Desconhecido. Downloads janela. Modo de exibição de itens. Lista. Hoje grupo expandido. Control inferno.ftf 4 de 5. 4 de 5, então tem mais um arquivo, seta para baixo. Control anjos e demônios.docs 5 de 5. Aqui, ó, .docs, .docx. Também é uma extensão do Microsoft Word, só que a partir da versão 2007. Tá? Então acrescentaram um X. Até 2013 era .doc e a partir do pacote Office 2007, .docx. Atualmente a gente está na versão do pacote Office 2019. Então aqui eu teclo o botão direito. Contexto. Só relembrando que o pacote Office ele é pago, tá pessoal? Abrir, editar. E é da Microsoft, a mesma empresa desenvolvedor do sistema operacional Windows. Seta para baixo até abrir com submenu. Seta para a direita. Seta para baixo nesse segundo menu. Microsoft Word, Enter. Downloads janela. Abrindo Microsoft Word. Cancelar botão. Control anjos e demônios.docs. Modo de exibição protegido. Microsoft Word. Documento do Microsoft. Modo de edição protegido. Depois eu vou mostrar um vídeo como é que se faz para desproteger, para a gente poder editar o arquivo. Essa opção que ele está protegido é bom, porque mesmo se você esbarrar em qualquer tecla, ele não vai escrever nada no teu texto. Ele pode até falar, no caso aqui, ó, vou apertar, vou digitar a palavra bom dia, a frase bom dia. B-O-M-S-A-D-I-A. Exclamação. Bom dia, exclamação. O NVDA até falou, mas ele não escreveu nada, ó, só ir com seta para cima. Anjos e demônios. Anjos e demônios. Anjos e demônios. Só está lendo a primeira linha do texto, anjos e demônios. Então ele não escreveu nada, apesar do NVDA ter falado, porque o arquivo está com um modo de edição protegido. Então aqui também eu posso usar todos os comandos, tanto no doc quanto no docs. Tá? Mesma situação, seta para baixo. Entra, control, entra, ovelhas do livro, entra, ovelha esquerda, entra, obrigado por transformar o código da Vinci em um sucesso tão grande. Agora nas mãos é o precursor de o código da Vinci e conta a aventura do simbologista Robert Langdon na cidade do Vaticano um ano antes da sua fatídica visita ao Louvre. Em branco, Anjos e Demônios foi o livro em que eu dei vida ao personagem de Langdon e me entreguei. Com prazer a sua paixão por arte, por simbologia, por códigos e sociedades secretas, assim como pela área nebulosa entre o bem e o mal. Tá, então eu posso usar todos aqueles comandos de leitura que a gente viu anteriormente aqui também no arquivo .docx. Tá? Alt F4 para fechar esse arquivo. Desconhecido. Downloads janela. Modo de exibição de itens. Lista. Hoje grupo expandido. Control anjo. E o que eu fecho o arquivo ele volta para a pasta. Agora eu vou dar Alt Tab só para a gente ver a leitura desse primeiro livro aqui, que é o arquivo PDF, porque ele é um pouquinho mais... tem que ter aquela questão da preparação, né? Tu não pode simplesmente abrir o livro e sair lendo, ele não vai fazer isso. Tá? Hoje 5. Jô Soares Oxando de Baker.pdf 1 de 5. Então aqui é um do Jô Soares, chegou de Baker Street, recomendo qualquer um desses livros aqui, tá? São leituras, super leituras, tá? Bem agradáveis, muito agradáveis. Então aqui como é que eu faço para chegar no arquivo da janela do PDF? Agora no Google Chrome. Eu seguro o Alt e vou dando Tab. Jô Soares Oxando de Baker.pdf Google Chrome linha 1 coluna 2. Já está aqui, ó. Ainda estou com o Alt pressionado. Se eu der mais um Tab... Atualização extensão de comandos globais do NVDA. Ó, aqui tem uma janela de alguma atualização de um plugin do NVDA, dou mais um tab, ele vai para outra janela. Downloads linha 1 coluna 1. Ó, janela download, continuo, eu não soltei o Alt, eu continuo com o Alt pressionado. Tá? Para alternar entre janelas abertas, tu não pode soltar o Alt, tem que segurar o Alt e ir dando tab até chegar onde tu quer. Ah, Marcos, eu passei por onde eu queria. Continua dando tab que ele vai voltar. Jô Soares Oxando de Baker.pdf Google Chrome linha 1 coluna 2. Jô Soares Xangô de BakerStreet.pdf, solta o Alt Tab. Jô Soares Oxando de Baker. E aquela janela vem para frente. Aqui também agora, pessoal, eu posso usar os mesmos comandos. Clicar no número da página edição 1. Aqui ele fala os números da página, porque no arquivo PDF ele está nesse formato. Barra 112. 112 páginas. Botão girar no sentido horário. Botão faz, botão imprimir, barra de progresso 100, botão ajustar, botão de página, autor, jornalista, apresentado, autor, livro, o Xangô de Baker. Tá, agora começou a leitura do livro, setinha para baixo. Autor, José Eugênio Soares, jornalista, apresentador, entre Rio de Janeiro, Brasil.
Revisare comercial conversão para ponto doc para ponto. Tá? O arquivo PDF é um arquivo da empresa Adobe Reader, ele não é um arquivo editável, tá? Ele só pode ler. Por vezes, talvez aí tu pode te deparar com um arquivo, receber um livro em PDF que ele esteja no formato de PDF de imagem, aí o NVDA não vai ler. Tá? Então ele tem que ser um PDF editável. Hoje em dia é bem raro assim tu encontrar um arquivo desse de imagem, mas tu acaba encontrando eles por aí. Tá? Então esse aqui é um arquivo apesar de ser PDF, é um PDF editável. Não que tu possa editar ele simplesmente sem escrevendo nele, não pode, tem que ter um programa próprio para poder editar ele. Tá? Então, Contando ainda com a ajuda da indescritível turma do Papyrus. O Xandão de Baker Street. Capítulo 1. Às 3 horas da manhã, alguns negros escravos ainda podiam ser vistos com. Tá? Então tu pode usar todos aqueles comandos. Eu vou fechar esse arquivo agora e vou mostrar para vocês por que tu não pode sair lendo ele. Tá? Aliás, eu vou abrir ele de novo. Downloads, linha 1, downloads. Ó, dei Alt Tab. Eu sou adibuchando de Baker.pdf 1 de 5. Tá? Ele está aberto na primeira janela. Eu vou teclar o botão direito e vou abrir ele de novo. Contexto menu. Seta para baixo. Abrir compa 7 CRs. Verif compa 9 tons. Abrir com submenu I. Vou dar uma seta para a direita aqui em abrir com submenu. Google Chrome G. Como eu já tenho ele aberto numa página, ele vai abrir uma nova aba, tá, pessoal? Eu sou adibuchando de Baker.pdf Google Chrome. Tá? Por que eu não posso sair lendo direto? Porque o arquivo tem que ser preparado, tá? Isso tu vai ter que dar um tempo por conta, assim, tu vai ter que esperar alguns segundos. Quanto maior o arquivo, o tempo que tu vai ter que esperar vai ser um pouquinho maior. Mas isso assim, o tempo é tipo, sei lá, 30, 40, 50 segundos, às vezes 1 minuto. Não mais que isso, tá? Então só der setinha para baixo aqui agora, ó. Clicar para sem botão de botão e para de botão diminuir página autor jornalista aquele lê, ó. Vou dar um F5 aqui para atualizar essa página. Documento desconhecido. Clicar para sem botão de botão e para de botão objeto entra. Viu que eu tô continuando com seta para baixo? Ele não lê, só fala em branco porque o arquivo não foi preparado, não dei tempo para o navegador preparar o arquivo para leitura. Página 1, marca o autor. Ó, agora já está preparado. Então é só questão de esperar um pouco para te iniciar a tua leitura. Não vai ter problema nenhum. Então eu vou dar um Alt F4 aqui para fechar o navegador. Vou dar um Windows M para colocar o foco na área de trabalho. Bom, pessoal, acho que foi isso aí então. Hoje eu mostrei para vocês a questão da leitura dos arquivos ali. É TXT, RTF, DOC, DOCSIS e PDF. Tá? 5 extensões de arquivos geralmente são as mais conhecidas. Tá? Então tu pode encontrar os livros nesse formato e fazer a leitura. Vocês viram que o NVDA lê perfeitamente. Tá? Qualquer dúvida, deixa um comentário na descrição do vídeo. Deixa um comentário no vídeo. Compartilha, curte e comenta e se inscreve no canal. Tá? Obrigado, eu agradeço a todos a presença e